Vamos às nossas caixinhas de perguntas. O que é um precatório? Então, é o reconhecimento de uma dívida. Então, digamos aí que você entrou com um processo na justiça contra aí o município, né, o estado, o governo federal. Você ganhou, né, esse processo e aí este ente público ele tem que fazer o pagamento para você de algum valor que foi determinado lá no final do processo. Então, você vai receber, né, nesta linguagem chamada de precatório. Por quê? Tem toda uma legislação que vai orientar como é que deve ser pago, qual é a sequência, né? Tem toda uma determinação, tem toda uma legislação que explica isso. Então, o que você precisa entender? Receber um precatório, você vai receber um dinheiro de um processo que tramitou na justiça e você ganhou, né? E aí o município, o estado ou a União foram condenados a pagar. Então, você vai receber esse dinheiro, né, nesta linguagem chamada de precatório. Como não cair, né, neste golpe, né? O golpe do precatório, que alguém te manda uma mensagem aí dizendo que você tem que pagar uma taxa para poder receber o seu dinheiro que você ganhou num processo judicial. Primeiro você precisa entender que essa linguagem de precatório é quando você ganhou um dinheiro, né, do poder público, seja ele municipal, estadual ou governo federal. Quando a gente ganha de uma empresa, o dinheiro que a gente vai receber, né, quando a gente vai lá, o processo todinho, e aí aquela empresa ela foi condenada a lhe pagar, aí já se chama de alvará judicial. Então são duas linguagens. Tanto o precatório como o alvará judicial é a forma de você receber o dinheiro do processo que tramitou na justiça e você ganhou. E como não cair neste golpe, gente? É ter o conhecimento. É saber de fato que precisa ser pago num processo e estar sempre em conexão com o seu advogado. Vá no escritório conversar com o seu advogado para você não cair em golpe. Como eu sei que tenho que pagar alguma coisa no processo judicial? Aí é importante você ter o entendimento da sequência de um processo judicial. Seu advogado peticiona na justiça e logo nesse momento de peticionar, né, que vai fazer o seu pedido aí do que você está buscando na justiça, o advogado ele vai logo pedir para o juiz, né, a gratuidade de todo o trâmite do processo, para que você não pague taxas no processo, né, que a gente chama de custas processuais. E aí o juiz ele vai determinar, né, se vai ser de forma gratuita ou se de fato você vai ter que pagar as custas processuais. Só que quando você é condenado a pagar custas processuais, está lá numa sentença. Então, quando alguém te manda uma mensagem dizendo para você pagar determinada taxa para você poder receber um valor, fica atento, né? Porque a determinação de pagar custas processuais está no seu processo e sai em uma sentença. Como consultar o meu processo? Essa pergunta aqui é maravilhosa. Gente, veja só. Hoje, os processos da justiça brasileira, eles são processos digitais, então existe uma plataforma onde você pode pesquisar o seu processo. Basta você colocar aí no Google, aí, por exemplo, você quer consultar um processo aqui do estado do Maranhão, você coloca PJEMA, que aí vai abrir lá a página de consulta pública, você coloca seu CPF, você vai fazer a pesquisa e você vai fazer o acompanhamento do seu processo. Entendeu? Então eu sempre digo assim, quando você tem um processo na justiça, né, esteja sempre conversando com o seu advogado quando você tiver as suas dúvidas, né? Se o seu advogado não for muito acessível, você pode também estar buscando um outro advogado para você pagar uma consulta do seu processo, que isso também é permitido, né? Mas você também pode acompanhar o seu processo através do PJE, porque está aí na internet, né? Para que você veja o andamento do seu processo. Então, gente, sintetizando aqui, né, essas nossas caixinhas de pergunta para que você não caia nos golpes aí do precatório, né? É você ter conhecimento, saber de fato o que é um precatório, né? Que é um dinheiro que você vai receber aí de um ente público, mas depois que o processo ele tramitou. Então, esse processo, ele tem um advogado. E assim, não confie em mensagens de WhatsApp. Procure ter um advogado que você tenha acesso ao escritório dele. Se o seu advogado não é da sua cidade, quando você tiver qualquer dúvida, busque um advogado perto da sua casa, aí perto de você, para que você possa consultar o seu processo de fato lá no site do PJE para saber se realmente você tem que pagar alguma coisa, porque as custas processuais, né, ou então honorários advocatícios que você tem que pagar, está numa sentença determinada. Se não tem essa sentença, não caia em golpe, busque conhecimento para você ficar